Olá, muita paz a todos, sejam bem-vindos. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Herbert. Muita paz. Muita paz. Hoje estamos aqui para mais uma leitura do Tao Te Ching, texto número 41. Hoje nós passamos da metade, né, Bruno? E se você ainda não viu os outros vídeos, tem um linkzinho que eu vou deixar ali no card, ó, lá no cantinho lá em cima, e também vou deixar aqui na descrição, com a playlist de todos os vídeos anteriores. Então, se você gostou desse vídeo, não viu os anteriores, pois vai lá dar uma olhada, né? Tá tudo separadinho, texto a texto. É só você ir olhando ali o que tem mais afinidade e ir ouvindo, né? Tanto a leitura como os nossos pontos de vista, né, Bruno? Sempre um acrescentando na ideia do outro aí, né? O texto é um só, mas a gente consegue ver ele de formas diferentes, né? É bem Vários interessante. ângulos, né? Mas é isso aí. Quer falar algo aí, Bruno? Por enquanto não, Herbert. Se quiser, Não? pode iniciar. Então tá bom. Vamos pro texto então, depois a gente já vai pro comentário. Tao Te Ching, texto 41. O homem superior, quando sintonizado com o caminho, tal, procura vivê-lo intensamente. Já aquele pouco sintonizado, só de vez em quando o pratica. Porém, o homem inferior, quando ouve sobre o caminho, solta profunda gargalhada e não o leva a sério. Se o caminho não lhe parecesse um absurdo, não seria o verdadeiro caminho. Por isso, dizem os antigos provérbios: aos olhos dos homens inferiores, o caminho iluminado dos sábios é pura escuridão. O caminho que conduz ao verdadeiro crescimento lhes parece retrógrado. O caminho onde há paz lhes parece tenebroso. A virtude superior lhes parece uma tolice. Ser um homem puro é visto como uma vergonha. Quem é tolerante e paciente parece um sujeito sem caráter. Quem vive por suas leis internas lhes parece ser um enigmático. O caminho assemelha-se a um quadrado sem cantos. É como uma música que não se ouve. É como uma grande imagem que não pode ser vista. O verdadeiro caminho e a verdadeira ordem cósmica ocultam-se no inominável. Contudo, mesmo inominável e incompreensível, ele tudo realiza. Texto muito bom, né? Bem profundo. Ele vai nesse texto mostrando, né, além dele mostrar, né, falar sobre o verdadeiro caminho, sobre o tal, ele também vai apontando essas diferenças entre as pessoas, né, que vivem aqui na Terra, né? Que vivem em mundos materiais, né? Então ele fala daquele homem superior, o sábio, né? A pessoa que está ali sempre em contato com essa lei maior, né? Ele fala daquela pessoa que está mais ou menos, né? A pessoa que às vezes ainda se encontra, vamos dizer, iludida, né? Pelas coisas do mundo. Então, ora ela está buscando, ora ela ainda está ali, né? Distraída com as coisas do mundo, porque é bem difícil mesmo a gente se desconectar, né? De forma plena, assim como o sábio, né? E aí ele fala do homem profano, que é aquele homem que não quer saber de nada, né? É aquela pessoa que vive só o material mesmo e ponto, e acabou, né? Não, não está começando a vislumbrar, né? A coisa da alma, né? Para ele, a vida começa quando você nasce e acaba quando você morre, né? De ponto final, né? Você tem só aquele período ali para aproveitar ao máximo e vive como se não estivesse amanhã, vive como se não precisasse deixar nenhum legado e nada em pé, né, para as próximas gerações. Ele pensa só em si próprio e segue em frente, conquistando o máximo que ele pode, mesmo sabendo que a vida dele vai acabar, né? Ele sai numa conquista desenfreada, que ele quer morrer e deixar o nome dele, né? Porque ele acredita que a única coisa que vai ser lembrada vai ser o seu nome. Então ele quer ser o rei do mundo,
né? Para que a história perpetue, né, a sua existência, né? Ele não vê que a alma dele já se perpetua por si só, né? Aí ele vai falando algumas coisas que essas pessoas, que esse homem inferior, né, como ele vê, né, o sábio. Aí ele fala, né, que o caminho parece escuro, né? Porque o que, que ele vai ver ali, né? Ele vai ver que é um caminho que para ele não faz sentido, né? É um caminho escuro, é um caminho que aquela pessoa segue, né? Aqueles princípios, para ele não tem sentido nenhum. Aquelas virtudes não querem dizer nada, né? Ele vê aquela pessoa como um idiota, né? Que está ali, né? Olhando para o alto, né? Preocupado com o que está além da vida material, e para essa pessoa não existe nada além da vida material. Então ele vê aquela pessoa como um tonto, né? Vai falar, ele está preocupado com o depois da morte. Depois da morte não tem nada, né? Para onde que essa pessoa vai? Para lugar nenhum, né? É assim que eles veem, né? Então, muitas vezes também ele vê aquilo, né? Que aí fala, né? Que é um caminho retrógrado, né? Por que que ele fala isso? Porque parece que o sábio está sempre andando para trás, né? Ele está retornando à sua origem, ele está retornando, né? Para o vazio pleno. Então ele busca viver os olhos como os olhos de uma criança, né? Ele tem aquela ingenuidade, né? Mas é uma ingenuidade que não é uma tolice, né? É uma ingenuidade assim porque é o jeito correto de ver a vida e de interagir com as pessoas, né? Com carinho, com delicadeza, né? Você ali como você sempre dando uma segunda chance para a pessoa, né? Sempre aberta para que a pessoa possa melhorar, porque ela vai melhorar, né? É o normal, é a gente ir melhorando, né? Ele também vê o caminho como algo assombrado, né? Por quê? Porque normalmente o sábio assim, conversa com o espírito, ouve o espírito, né? Então, se essa pessoa tem esse contato assim de forma explícita, todo mundo consegue ver ele tendo esse contato, as pessoas comuns vão achar que aquele cara é um bruxo, que aquele cara, né? Sei lá, um satanista, enfim, né? Vão dar um monte de nome porque a pessoa conversa com os mortos, né? Ou vão achar que ele é maluco, né? Essa também, né? Às vezes a gente é maluco, né? E é isso, né? Ele vai achar que o cara é um tolo porque o cara não tem apego nenhum, né? Enquanto ele tá ali querendo conquistar tudo, o cara não quer conquistar nada, né? Ele é totalmente desapegado das coisas do mundo. Vê o cara como se o cara fosse um extraterrestre, né? Parece que ele não tá nesse planeta, né? A pessoa comum olha para aquela outra pessoa que está nessa busca, que busca esse contato o tempo inteiro com o tal, com as forças do universo, e vai falar: Meu, que mundo que você vive, né? O que, que você está pensando que a vida é, né? A vida não é isso aí, não. A vida é trabalhar, conquistar as coisas, né? Passar a perna nos outros mesmo, né? Porque é assim, a vida é assim, né? Como é que é? É vida selvagem, né? Aquela coisa da natureza, né? Um comendo o outro, né? Não tem boi para ninguém, né? Bobeou, dançou, né? Então, ele vê esse cara, né? Com essa tolerância, com essa paciência, com toda essa delicadeza com o próximo, essa compaixão, vê ele como uma pessoa, como eu já disse, né, idiota, né, não tá nem aí com nada e parece que vive em outro planeta, né, em outra realidade, né? Mas na verdade o sábio ele tá na realidade real, né? Ele tá na realidade real, né? Enquanto a pessoa comum, ela tá na realidade ilusória. É uma realidade que ela pensa que é a real, né? Mas ela não tem contato nenhum com as forças do universo, né? Perdeu isso, né? E num estado desse, a pessoa ainda vai demorar ainda muitas encarnações para encontrar esse contato, estar com esse contato novamente, né? Então, ele finaliza falando um pouco mais do tal, né? Ele até fala umas coisas aqui que eu anotei, ó. É um quadrado sem canto. É um quadrado sem canto. Né? A gente pode falar, é um círculo? Não, é um quadrado que não é, né? Não seria um quadrado, né? Mas um quadrado sem canto é uma coisa sem forma, né? É uma coisa que, né? Que forma que é essa quadrado sem canto? Né? É um nada, né? No meu ponto de vista. Música sem som é outro nada, né? É outro nada, é outro silêncio, né? Aí ele fala, né? Uma imagem que não pode ser vista, né? É uma coisa imanifesta, é uma coisa que não está na existência, né? Mas aí ele ressalta que apesar de não estar na existência, é aquilo que sustenta tudo que existe,
né? Tudo se realiza por causa daquilo, né? Você não vê, não ouve, não toca, né? Mas aquilo é que mantém tudo que você vê, ouve e toca e sente, né? Então é bem profundo esse texto, assim, ele aborda várias coisas, né? Num único texto, ele fala do tal, ele fala do sábio, do profano e fala dessa coisa que está em tudo, envolve tudo, né? E mantém tudo. Sua vez, Bruno. Eu vejo que hoje o problema também é essa doença do século, né? A normose, de todo mundo seguir o mesmo caminho, todo mundo quer fazer a mesma coisa, né? Todo mundo está preocupado com o sucesso, né? Com a fama, com casa, carro e apartamento, né? Então é como você falou, né? Aqueles indivíduos, né? Que estão ali colocando energia no espiritual, né, nem precisa ser tão sábio, né? Mas só o fato de estar direcionando energia para outro caminho, né? Essas pessoas elas vão ser vistas como estranhos, né? Como se fossem pessoas realmente de outro planeta, né? Mas não é bem assim, né? São pessoas que realmente estão buscando aquilo que é importante, né? Não essas coisas perecíveis, né? Como sucesso, fama. A gente sabe que tudo é passageiro, né? E no desencarne a gente não leva nada disso, né? Não leva nada material. Tudo fica aqui, né? E muitas vezes são essas questões materiais que geram toda uma intriga, né? Entre família, né? E tudo mais. Então nem após a morte essas pessoas têm paz, né? Porque vai ver a situação das famílias ali brigando, né? Para possuir, né? É por isso que o Raul, né? Ele dizia naquela música dele, Metamorfose Ambulante, se eu não me engano, que eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que aquela velha opinião formada sobre tudo, entre outras músicas, né? Onde ele expressa justamente essa visão, né? Daquela pessoa que se distancia, né? Do caminho que a maioria estão seguindo, né? E vai realmente seguir uma busca espiritual, né? Buscar compreender quem realmente eu sou, né? O que é que eu estou fazendo aqui, né? E se você for parar para pensar hoje, né? Você vê que essas pessoas dá para contar nos dedos, né? Do seu meio mesmo, né? Quem realmente está nessa busca, né? Pela espiritualidade, você conta nos dedos quem são essas pessoas, sabe? Porque realmente hoje a energia, né, da grande parte está justamente nisso, né? Sucesso, fama, né? Carro, né? Casamento, né? Tá tudo aí, né? Mas o espiritual, né? Onde é que fica o espiritual, né? Eu não sei você também, Bruno, mas eu já me considero uma pessoa que está ali no mais ou menos, né? Eu até queria estar ter um pouquinho mais de contato, mas eu acredito também que seja até parte do nosso caminhar, né? A gente já ouviu isso dos mestres também, né? Que muitas vezes a gente precisa ter esse contato assim com as coisas do mundo também, né? Não chegou a hora ainda de ter aquele contato espiritual, Desprendimento, né? né? Então a gente está no processo ainda, e muitas vezes até a gente reclama, né, Bruno, deles estarem um pouquinho, parecerem, né, eles parecerem estar um pouquinho distantes de nós, né, mas essa distância que eles dão é proposital, é justamente para a gente poder viver um pouquinho nas coisas do mundo também. E a gente, sendo assim, mais ou menos, a gente já tem um monte de gente que acha a gente maluco, né, Bruno? É. Eu mesmo tenho um monte de gente que acha que eu sou maluco, porque eu larguei tudo, abandonei carreira, abandonei um monte de coisa para viver espiritualidade, né? Vivo de uma forma mais tranquila, buscando mais essa conexão, mas ainda vivo no mundo dos homens, né? Vivo aqui Uhum. perto de grandes centros, né? Então, assim, é uma vida que é difícil você realmente se desconectar, né? O sábio realmente desconectado é o cara que vai para a montanha, né? O cara vai lá, vive andando por aí, o cara não tem onde morar, o cara não paga conta de luz, não paga imposto, não paga água, né? O cara vive em contato com a natureza, ele vive em conexão com as coisas que o universo forneceu para ele, né? Ele come o que aparece ali no caminho para ele se alimentar, bebe água do riacho que está correndo, né? Toma banho da mesma forma. Então ele vive com esse contato, com essa troca contínua, né? Com essas leis universais. A gente ainda não, né? A gente ainda está aqui na sociedade, ainda precisa fazer as coisas do mundo, né? Pagar aluguel, pagar conta, né, Bruno? Mas só essa pouca conexão que a gente tem com o espiritual já faz uma grande diferença na nossa vida e já faz muita gente achar que a gente cometeu uma loucura, né? Indo por esse caminho, né?
Porque é um caminho de viver na simplicidade, né, Bruna? Por mais que a gente tenha as coisas, a gente tem realmente o suficiente, né? Não, não nos falta, mas também não nos sobra, né? E a gente vai vivendo dessa forma, né? Sem estresse, sem se preocupar, sem ficar, né, aí ansioso e preocupado aí com um dinheiro que precisa vir, né? Fome a gente não passa, né? Eu vejo assim, hoje é importante buscar o equilíbrio, né? A questão é que a maioria das pessoas não tem o espiritual em suas vidas, né? Muitas vezes até tem, né? Mas aquela coisa de vai na igreja, vai no centro final de semana e durante a vida da pessoa, né, ela não consegue incorporar aqueles ensinamentos, né? Então fica faltando esse aspecto espiritual, né? Eu acredito que hoje não é preciso você se distanciar tanto, sabe? Para viver a espiritualidade, né? E principalmente a gente, né, que desenvolve esse trabalho, né, a gente precisa da internet, né? Então tem que ter energia, né? Tem que pagar também, né, a internet. É. Então uma coisa vai puxando a outra, né? Mas é possível, como o Buda já dizia, né, você trilhar o caminho do meio, sabe? Buscar o equilíbrio entre o espiritual e a questão material, né? A questão é que hoje é sempre um pesando mais do que o outro, né? Nunca tá nesse meio termo, né? Tá no equilíbrio, né? E o que eu percebo é que hoje falta bastante essa questão da espiritualidade, sabe? Das pessoas investirem, mesmo que seja uma vez na semana, né? Que ela tenha aquele contato, né? Aquele momento, mas durante a sua vida, né? Procurar aplicar aqueles ensinamentos, né? Porque do que adianta você ter um entendimento, né? Ter um conhecimento e você não consegue aplicar na sua vida, né? Então aquele conhecimento, ele na verdade, ele não vai valer em nada, né? Agora, como os mestres falam, né? Se você consegue aplicar, mesmo que seja 1% daquele conhecimento que você aprendeu, né? Independente da onde foi, a sua vida ela já vai mudar totalmente, né? A gente sabe que não é preciso de muito, né? Às vezes uma prática de meditação, 5 minutos todos os dias, né? Já traz uma quietude, né? Mental, um equilíbrio, né? Então são coisas simples, né, que as pessoas têm à disposição, né, mas hoje as pessoas têm essa dificuldade, né, de realmente buscar, né, de parar, de ter aquele momento, né. E hoje com a internet não tem desculpa, né. Hoje a gente tem vários vídeos, por exemplo, aqui a gente está falando sobre o Tao Te Ching, né, que é um texto clássico, né, da filosofia chinesa, mas tem vídeos sobre meditação, né, inclusive no canal da Herbert tem também. Tem Verdade. pessoas que fazem outros trabalhos, sabe, de leitura, filosofia, espiritualidade. Então, hoje realmente não há desculpa, sabe? Quem realmente está buscando a espiritualidade vai ter tudo isso aí à disposição, sabe? A questão é você priorizar isso também, né? Não precisa você esperar chegar ao fim do poço, né? Para buscar a luz, né? Para querer buscar a espiritualidade, né? O autoconhecimento, né? Como muitas vezes acontece, né? Com a maioria das pessoas, você pode buscar a espiritualidade agora mesmo, né? Porque o único momento é esse, que é esse presente, né, que a gente tem, né? Então é esse momento que a gente tem que aproveitar, né, para estar investindo, para estar estudando, né, estar se conhecendo, né, buscando as práticas, né, Beto, o Tai Chi, né, a Sim. meditação, o yoga, né, ferramentas importantes, né, para o desenvolvimento espiritual, né. Então é isso aí, né, tudo está à disposição, sabe? Realmente não tem desculpa. Quem realmente quer vai ter esses meios aí disponível, né? Sim. Falou tudo. O Bruno falou tudo agora. Aproveitando o gancho, ele falou das meditações que tem aqui no canal do Espaço Zen. Vou deixar o link ali no card também, na descrição. O canal do Bruno também tem as reuniões espirituais. Você não quer ir num lugar, né? Não quer ir, tá? Tem meio receio de ir num centro espírita, de ir num, né, num centro de umbanda, alguma coisa assim. Tem as reuniões no canal do Bruno, também vou deixar o link lá no card, aqui na descrição. Reuniões que a gente faz todas quintas-feiras, né, Bruno? A gente não, as reuniões não estão indo ao vivo pro ar, mas a gente está vendo formas aí de fazer de um jeito que fique, né, bacana para todo mundo. Enquanto isso, do jeito que a gente está fazendo, já tem um monte lá, né, Bruno? E assim, até para estudo, né, para vocês que nunca participaram, né, que têm curiosidade, né, assiste lá, né, estuda, analisa, né, porque o verdadeiro espiritualista ele tem que ser assim, né, ele tem que estudar, tem que analisar, né? Também não pode sair acreditando em tudo, né, que ele vê, né, ou escuta na internet, mas realmente desenvolver esse senso crítico, sabe, de estudar, de analisar as informações que chegam, sabe, isso é um ponto também extremamente importante, né? É afinidade também, né? Tem muita coisa É. na internet, né, de diversas linhas. É aquela coisa de você falar, ó, me afinizei com aquela opinião ali, com aquele conteúdo, me afinizei com outro.
né? Mas mantendo a mente aberta, né? Para essas outras coisas. E só para fechar minha parte aqui de comentário, uma coisa que você falou que eu achei bem interessante, o caminho do meio do Buda ali, que você falando do equilíbrio, né, entre o material e o espiritual. Muitas pessoas também saem desse equilíbrio, desse caminho do meio, né, Bruno? Porque o que ela quer é muito grande, né? A pessoa tem muita ambição, né? E aí fica difícil, né, para você balancear, né, o espiritual e o material, né? Porque você quer tanto, né, que você não tem espaço para o seu espiritual, né? Às vezes você tem que diminuir um pouquinho ali os seus desejos, né? As suas vontades, né? As coisas que você quer ter. Você precisa realmente daquilo, aquilo é realmente importante, né? É essencial na sua vida ou é algo supérfluo, né? Se é algo supérfluo, é algo que pode esperar, é algo que você pode deixar para depois, para quando tiver ali algo que realmente está sobrando ali no seu orçamento, né? E é o que eu falei, a gente segue um caminhozinho assim mais tranquilo, mais simples e tal, mas a gente está contente com as coisas que a gente tem, né, Bruno? Não nos, né, a gente consegue pagar as contas, consegue comer, consegue pagar a internet para fazer os vídeos. Então, a gente vai seguindo dessa forma, feliz, uma vida mais tranquila, com menos estresse, né? Que meu trabalho antes era bem estressante. Então, é uma outra forma, né? O que é melhor? O que é mais importante? Você ter dinheiro na conta ou você ter um bem-estar, né? Ter paz, né? Ou ter paz, né? Estar em contato com essas leis universais, né? Eu acho que é muito mais importante isso, né? Porque isso você leva para o depois, né? Você leva para depois da morte, né? As coisas da matéria estão aqui só enquanto você está vivo, né? Morreu, acabou. Não importa quanto ouro você tenha, você vai deixar esse ouro aqui quando você morrer, né? Então, coisas para a gente pensar aí, né? Pensar e balancear melhor aí nossas vidas. Mas o que eu tinha para falar era isso, Bruno. Quer falar mais alguma coisa? Eu acho que só por hoje, né? Pra não ficar muito grande o vídeo. Então tá bom. Então vamos encerrar. Não esqueçam aí de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos. Comentem, né? Podem mandar aí sugestões, críticas, perguntas, né? A gente vai ficar muito contente se a gente puder responder, tanto pelos comentários ou pelos próprios vídeos. Vocês também podem mandar perguntas para as reuniões. Como eu falei, eu vou deixar o link lá no card, né, do canal do Bruno. Acompanhe lá nossas reuniões, tá bom? E é isso. Agora a gente também tem um conteúdo aqui sobre projeção astral, né, as minhas experiências espirituais aqui no canal do Espaço Zen. Também vou deixar a playlist ali em cima e na descrição. Agora hoje tá cheio de link, né? Nossa, A não tem maravilha, né? falta, né? Ó, tu, né? Tá, o conteúdo tá ficando diversificado aqui. Mas é isso aí. E assim a gente finaliza. Muito obrigado a todos aí que nos acompanham. Muito obrigado, Bruno. Muita paz e até o próximo vídeo.